ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, neste dia 30 de maio de 2023, plenário Walter Azambuja, 17 horas 4 minutos. Oportunidade de cumprimento quem está nos acompanhando ou vier nos acompanhar através das transmissões ao vivo desta casa, também os vereadores, pela ordem das bancadas, vereador Hélito Rodrigues, vereador Elisete Baldez, vereadora professora Magda Afonso, vereador Fábio Dias, compondo a mesa no dia de hoje também, contadora do município Cristiane, especial boa tarde. Como ato do dia de hoje desta comissão, estaremos também participando de audiência pública, a qual estarei informando o edital nesse momento. Edital de convocação para audiência pública número 7 de 2023. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º, artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do demonstrativo simplificado, relatório resumido da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2023, bem como demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal e demonstrativo dos limites, RGF, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, no dia 30 de maio de 2023, terça-feira, às 17 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá, 424. Oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas, a participarem e ou assistirem da transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 533248-1527 a partir da publicação deste edital. Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, 24 de maio de 2023. Cássio Câmara Garcia, presidente da Câmara Municipal. Fabrício Alves da Costa, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Seguindo nessa linha, então, abro a palavra para a Cristiane para fazer as considerações iniciais e, assim, se achar conveniente, já pode seguir até no próprio relatório referente ao demonstrativo. Boa tarde, senhores vereadores, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste através das redes sociais. Vamos tratar, então, como bem citado, sobre os relatórios referentes ao primeiro quadrimestre de 2023 e segundo bimestre de 2023. Começando com as explanações de costume, Previsão inicial da receita, valor que se almeja arrecadar ao final de 2023, 63 milhões de reais. Até então, até o dia 30 de abril, fechamento do quadrimestre, nós realizamos 24 milhões 482 mil. Total de despesas empenhadas. Cabe salientar que neste valor aqui tem vários empenhos estimados, também empenhos globais, que ajudam a dar volume, porque se for se analisar grosso modo, vai se perceber que o valor empenhado é maior do que a receita total realizada, Então, despesa empenhada até então, 29 milhões 489 mil reais. Deste total, foi liquidado 21 milhões 945 mil e foram pagos 20 milhões 754 mil. Temos, então, um superávit orçamentário no valor de 2 milhões 537. Esse valor se dá pela receita realizada menos a despesa liquidada. Isso do primeiro ao quinto bimestre. Quando a gente fala no sexto bimestre, aí o cálculo muda, ele é pelo empenhado. Aí é a receita realizada menos a despesa empenhada. Restos a pagar. Isso é 2022 para trás. Estamos falando de restos, Não é do exercício. Restos processados e não processados. Os restos processados. Total de inscrições, 1.111.000, dos quais foram cancelados 3.536, pagos 1.067.000, restando um saldo de 40.759. Dos restos não processados, uma inscrição de 3.012.000,
cancelados R$ 221 mil, pagos R$ 1.027.000, restando um saldo de R$ 1.762.000. Ao todo, o município inscreveu R$ 4.123.000 em restos, né? É o que tinha de restos a pagar em 1º de janeiro, e hoje nós temos um saldo de R$ 1.803.000. Cabe salientar aqui que o cancelamento ele costuma acontecer quando é saldo de empenhos de combustível, que a gente deixa um saldinho ali no final do exercício ainda, porque daqui a pouco, né, o município parou de trabalhar no dia útil, 29, 30 de dezembro, mas o dia 31 ainda é o ano anterior. Então, se alguém abasteceu, a nota vai chegar depois, né, e tem que entrar daquele empenho do ano anterior, então a gente deixa um saldinho. Então, se sobrou saldo de empenho de combustível, algum medicamento, alguma coisa que não foi entregue, se cancela. Tá? E boa parte daquele valor do saldo de restos ainda se refere ao empenho que ficou já estimado das unidades habitacionais, né? Então, tem um tanto daquele empenho das casas populares, que a gente tem financeiro, mas à medida que vai se executando, vai se liquidando, vai se pagando. Também tem o micro-ônibus da saúde, que até 30 de abril não havia sido pago, são um pouco mais de 300 mil, então ajuda a dar volume nesse valor de restos a pagar. Quanto aos índices, né, já é sabido que existe mais de uma base de cálculo, o Tesouro Nacional tem uma base de cálculo, o Tribunal de Contas tem outra base de cálculo, as outras prestações de contas lá que a colega Raquel faz da saúde, que tem o MGS, e os CIOPs, também tem da educação o CIOP, cada um tem sua base de cálculo, não somos nós quem criamos. Tá? Então, em relação ao Tesouro Nacional, que é esse demonstrativo que a gente encaminhou para os senhores as tabelinhas. Os gastos com educação, 25,41%. Já quanto ao Tribunal de Contas, 24,84%. Gastos com saúde, Secretaria do Tesouro, 13,14%, Tribunal de Contas, 12,81%. Quanto aos gastos com pessoal, Secretaria do Tesouro Nacional apontando 41,25%, Tribunal de Contas 43,58%. A principal diferença que a gente percebe entre o Tribunal de Contas e o Tesouro é que o Tribunal de Contas ele considera as terceirizadas. Toda a terceirização de mão de obra, seja ela de pessoa física ou de pessoa jurídica, o Tribunal de Contas adiciona. Eles consideram sim como despesa com pessoal. Então, quer dizer, se o Tribunal de Contas adiciona, por que a gente já não faz isso? Então, ao término do relatório, a gente, né, junta todos os empenhos de prestadores de serviço dos últimos 12 meses e adicionamos manualmente. Né. No final do ano, o Tribunal de Contas costuma pedir, eles não pedem quadrimestralmente. No final do ano, a gente encerrou, mandou, né, lá em janeiro, o que se referiu aos 12 últimos meses, e eles costumam dizer, bom, tu adicionou aqui 1 milhão, da onde tu tirou esse valor? Daí a gente tem que ter os relatórios para mostrar quais são as empresas, quanto que é de cada uma das empresas. Né? Então, a gente sempre tem tudo guardadinho em pasta, separadinho, para poder mostrar para eles. E nos últimos tempos, eles não têm adicionado nada mais do que a gente tem colocado das terceirizações. Antigamente, a gente não colocava manual, só enviava o que o próprio relatório dava, eles adicionavam manualmente, então a gente já pegou a prática de fazer, até porque acho que foi numa das últimas instruções normativas ou circulares deles, não tenho bem certeza, que eles já estão pedindo que os municípios adicionem as terceirizadas. Então, a gente já pegou a prática de fazer isso. Quanto ficou das despesas pessoal? Tribunal de Contas, 43,58%, já com as terceirizadas. Aqui nós adicionamos uma série de empresas, que a gente até trouxe, a Fênix, a B-Service, os médicos, né, que também prestam serviços, a Luciana Balinhas, Letícia Spor, GM Menezes, Juliane Amaral, depois tem também a Forte Clean, a MAP, e várias outras, né, empresas. Também temos a lista de servidores pessoa física, que prestaram serviço principalmente para a saúde, nos últimos 12 meses, tudo a gente inclui manualmente. A gente tem nas tabelinhas o nome do prestador de serviço e o valor de cada um deles para adicionar. Acho que de mais resumido que eu tinha para falar nesse momento era isso. Abro a palavra nesse momento
para os componentes desta comissão. Também gostaria de saudar a secretária Tamires, que está se fazendo presente nessa reunião. Seja bem-vindo, secretária. Inicialmente pelo vereador Elton Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem de casa, o Itajuba, que chega agora aqui no plenário, já deu oi, já deu tchau. A secretária Tamires, também a Cris. Agradecer pela presença de vocês, sempre importante, esclarecendo principalmente sobre números e sobre as nossas finanças, né? Agora mesmo, há pouco o Antônio perguntava aqui com relação à dúvida sobre o percentual do pessoal do nosso índice, né? E eu estava explicando para ele que o resultado que está sendo divulgado agora é anterior, não está computado ainda o aumento, porque a gente só vai saber na próxima avaliação. Então, na próxima a gente vai ter um outro número, Antônio. Mas eu estou satisfeito, presidente. Fico satisfeito com as explicações, fico satisfeito com as finanças que o município vem se encontrando, com esse equilíbrio entre receita e despesa. Fico feliz também em saber que os débitos adquiridos em anos anteriores estão sendo quitados e que já restam poucos, graças a Deus, né? Esse é fruto do empenho, do trabalho, da dedicação, não só do prefeito Ronaldo, do vice-prefeito Rogério, mas de toda a equipe técnica que compõe a Secretaria da Fazenda e que dá esse respaldo e que proporciona ao município hoje ter esse resultado. Obrigado. Vereador Elisete. Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, a Cristiane e a Tamires. Agradecer, né, pelas explicações que tu trouxe, né, tudo sempre muito bem esclarecido, e estou satisfeito. Muito obrigado. Vereador Sra. Magda. Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, a Tamires e a secretária, a Tamires, secretária, e a Cristiane, contadora, né? E agradecer pela presença delas e pela maneira simplificada que ela coloca as explicações e que fica fácil para a gente entender, apesar de não ser entendida de números, mas a gente consegue absorver facilmente as explicações que tu dá. Agradeço, estou satisfeita com a explicação. Vereador Fábio. Cumprimentar o presidente, a Tamires, a Cristiane, também fico satisfeito com as explicações. Muitas vezes eu não consigo entender, Cristiane, essa questão das empresas que contratam, né, o pessoal para trabalhar. Esse pessoal, eles são do regime geral de previdência, né, pelo que eu entendo. E essa contribuição fica lá no INSS. Ao passo que, se esse pessoal fosse concursado, certamente essa contribuição iria para o fundo FAPES, né? E eu não consigo entender, eu acho que existe índice até para concurso público. Nós, lá no ginásio municipal, nós questionamos o prefeito, esses dias, numa reunião lá, por que da não realização do concurso público, já que a gente tem um déficit grandíssimo de profissionais, né, principalmente na Secretaria de Obras. E eu não consegui entender a explicação deles, porque me parece que, pelo que foi falado lá, não, digamos assim, não é negócio para a prefeitura, né, não é vantajoso para a prefeitura. Eu não consigo entender esse mecanismo, né? Claro que não estou pedindo explicação. Na verdade, eu fico muito satisfeito pelas explicações de vocês. E só um questionamento, assim, até agora, o que nós temos de receita no município? Não sei se tu poderia fornecer. A receita realizada, então, é os 24.482 que constam ali no relatório. Até o dia 30 de abril, nós havíamos arrecadado 24.482. E, vereador Fábio, como servidora, eu hei de concordar com o senhor, que eu acho que a partir do momento que a gente tem concurso público, essas pessoas vão estar contribuindo com o nosso fundo. Mas a gente espera que, em breve, isso possa acontecer, porque índice nós temos. E aí vai de encontro à pergunta do colega Antônio, que eu acho que ele questionou o vereador Eliton a respeito, né? Esse valor que eu trouxe aqui, do índice, né, que segundo o Tribunal de Contas, em 43,58, com a posição de 30 de abril, sim. Sem a reposição salarial, sim. Mas a reposição salarial não nos impactaria tanto ao ponto da gente ultrapassar 54%, que é o limite de alerta. Então, a gente está em 43,58, para chegar em 54 é muito. É um valor absurdo. Então, acho que a gente não chega jamais a esse valor.
E como a gente não tem mais a função agora dos aportes, que aconteciam até pouco mais de um ano atrás, os aportes, né, nos trancavam muito. Como foi feito esse novo parcelamento do FAPES, agora o município paga uma dívida. Antes nós fazíamos aportes. Então, aqueles aportes impactavam, porque o Tribunal de Contas contava aqueles aportes como despesa com o pessoal. Então, a gente ficou muito tempo trancado com aquilo ali. A gente sabia que não era despesa com o pessoal na prática, mas na teoria do Tribunal de Contas, aquilo ali era despesa com o pessoal. Na verdade, era uma conta dobrada, né, Cris? Era uma conta dobrada, porque já pagava o pessoal lá e eles continuavam considerando que o gasto esse, porque é uma dívida do passado, continuava computando. Mas agora, graças a Deus, então isso mudou. Fora. Isso mudou há 1 ano e pouco atrás. Então, há 1 ano e pouco atrás, nós ainda estávamos presos e não se podia fazer muita coisa por causa da E o reflexo no índice dos 12 meses veio chegar agora. Exatamente. Agora a gente está conseguindo enxergar um índice bem melhor. E esperamos de coração, nós como servidores efetivos, eu, a vereadora Elisete, o vereador Fábio, que são, o colega Antônio, que são servidores efetivos, a gente espera de coração que em breve isso possa acontecer, não digo que hoje ou amanhã, mas que em breve possa acontecer concurso público novamente para colocar mais pessoal. A gente sabe que todo ano tem contratação na educação, bastante, na saúde, bastante, está faltando colegas na Secretaria de Obras para trabalhar, enfim, vários lugares está deficitário, mas a gente espera de coração que em breve isso possa acontecer e possa nos ajudar bastante. Muito obrigado. Eu me sinto satisfeito com as explicações de vocês. Muito obrigado. Secretária Tamires, não sei se gostaria de fazer alguma consideração. Então, desta forma, Cristiane, agradecemos a tua colaboração conosco aqui nesta audiência pública. Pergunto para a Aline se tem alguma consideração feita nos questionamentos. Não? Então, neste momento, encerro a audiência pública referente ao demonstrativo simplificado do primeiro quadrimestre. Agradecemos a presença da Cristiane, da Tamires, e damos sequência para o andamento da reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Vocês ficam à vontade se querem permanecer na mesa ou se tem por alguma outra situação desejam se retirar. Passamos para a ordem do dia desta comissão. Projeto de lei número 32 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que busca alterar a lei municipal número 4513 de 2023 para acrescentar o artigo 8º-A e dar outras providências. Relator, vereador Elton Rodrigues. Matéria em análise, presidente. Será apresentado na próxima reunião das comissões. Projeto de lei número 44 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime de trabalho híbrido dos servidores na Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado. Relator, vereador Elisete Valdez. Passo a leitura do relatório, presidente. Emenda do projeto de lei que dispõe sobre o regime de trabalho híbrido dos servidores na Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei de número 44 de 2023, que dispõe sobre o regime de trabalho híbrido dos servidores na Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado. Ato contínuo foi encaminhado para parecer do Instituto de Assessoria IGAN e ao Jurídico Interno, bem como às comissões permanentes desta Casa. Pela Procuradoria Jurídica, o parecer é associado à orientação técnica de número 9.846 de 2023 do IGAN, que orientou pela viabilidade do PL 44 de 2023. Conclusão. Diante do exposto, em concordância com a Procuradoria Jurídica desta Casa e a orientação técnica do IGAN, na condições de relator, opino pela viabilidade deste projeto de lei. Encaminho meu voto favorável à transmissão desta matéria. É o voto. Sala da Comissão, 30 de maio de 2023. Coloco em deliberação voto emitido pela vereadora Elisete referente ao projeto de lei número 44 de 2023 em votação. Vereador Elton Rodrigues. Acompanho a relatora. Vereador Elisete. Acompanho o relatório e digo que este projeto é muito bom, porque muitas vezes, a pessoa pode trabalhar de casa e contar com o trabalho que antes a gente já faz esse trabalho e não conta, Então, se tiver um projeto de lei,
isso vai contar e eu acho que é de grande valia dentro da prefeitura esse projeto. Vereador professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Vereador Fábio. Aprovado, presidente. Da mesma forma, aprovo o relatório, sendo assim, aprovado por unanimidade, estando apto para deliberação em plenário o projeto de lei número 44 de 2023. Relativo ainda ao demonstrativo simplificado, deu entrada nesta comissão no dia de hoje, já foi feita audiência pública, no meio como relator, vereador Hélito Rodrigues. Aceito, presidente. Vencida a ordem do dia, coloco a palavra à disposição dos membros desta comissão, vereador Hélito Rodrigues. Agradeço pelo espaço, presidente. Vereador Elisete Valdez. Agradeço o espaço, presidente. Vereador professora Magda. Agradeço o espaço, presidente. Vereador Fábio. Agradeço o espaço, presidente. Não tendo mais nada a tratar, encerro neste momento reunião 19ª reunião ordinária desta comissão. Desejo a todos um bom final de dia. Nos vimos às 18 horas na sessão plenária.